Nós estamos na segunda mensagem da série Acelere. E hoje eu vou começar com esta série e vou tentar ser um pouquinho parecido com o pastor Josué. Hoje nós vamos estar falando sobre cicatrizes. E numa blitz no Porto, a polícia prende 3 sujeitos muito perigosos. 2 americanos e um brasileiro. Na cela da delegacia, um dos americanos lança um olhar desafiador para os outros 2 presos. Arregaça uma das mangas da camisa, mostra uma cicatriz enorme de uma briga de faca e diz: Kansas City, 1990. O outro americano puxa a gola da camisa para o lado, mostra uma grande cicatriz no ombro de um tiro de escopeta e diz: New York City, 1990. E o brasileiro, para não ficar para trás, põe-se em pé, levanta a camisa, exige orgulhoso uma cicatriz na barriga e diz: Apendicite, 1993. Por favor, ri, gente. Eu falei para o pastor Josué, você escreve a piada, eu vou contar a piada e a igreja não vai rir. Porque se tem uma coisa que eu tenho dificuldade, e eu quero que o Senhor me acelere, é no senso de humor. Deus vai trazendo muitos desafios para nós, e este é um desses. Mas essa é só uma brincadeira para que você possa agora se desarmar, deixar o seu coração aberto, para que o Espírito Santo fale na sua vida nessa noite. Nós estamos nessa série Acelerando o Sobrenatural, e é importante nós entendermos do porquê que o Senhor está trazendo este nível de ministração para nós. Se o Espírito Santo conduziu a liderança dessa casa a falar sobre acelerar, significa que nós, como corpo de Cristo, provavelmente estamos com algumas áreas da nossa vida e da nossa caminhada entrando no modo de comodismo e talvez até parando em algumas áreas da nossa vida. Nós estamos atravessando aí há quase 2 anos esse período de pandemia, aonde nós fomos desacelerados pela própria pandemia, e Deus utilizou esta situação para nos desacelerar em algumas coisas. O mundo todo estava tão acelerado que não tinha tempo mais nem para olhar para si mesmo e nem tampouco olhar para aqueles que estavam dentro da sua própria casa. Então Deus permite, através de toda essa circunstância caótica e catastrófica, que nós voltemos para dentro da nossa casa e nos importemos com aquilo que verdadeiramente é importante, que primeiramente tem a ver com a nossa própria vida e também com a nossa família. Mas as coisas estão voltando de certa forma a um normal diferente, e este tempo de desaceleração também nos levou a desacelerar em outras áreas. E talvez até por conta de tudo o que aconteceu, por conta de todas as reflexões feitas, achar que nós não precisamos e não devemos mais sonhar, nós não devemos mais planejar, projetar. E Deus é um Deus que constantemente está chamando o seu povo a realizar os planos que Ele já declarou para o seu povo realizar. Então, se porventura você está neste modo cômodo, neste modo ainda de eu vou esperar para ver o que vou fazer, eu quero te convidar nesta manhã a começar a viver o sobrenatural de Deus. A começar a ver o sobrenatural de Deus. Sabe, nós já estamos vivendo o sobrenatural de Deus, mas nós naturalizamos tanto as coisas da nossa vida, que muitas vezes nós não glorificamos a Deus por tudo aquilo que nós estamos vivendo.
Por exemplo, você estar casado com esta mulher que está ao seu lado há 28 anos, há 28 isso é sobrenatural. Faz 28 anos que você mantém o seu casamento. Só andando no sobrenatural para manter um casamento 28 anos. Amém, pastor Josué? Você, apesar de todas as circunstâncias, você está trabalhando. Quem aqui está trabalhando? Isso é sobrenatural de Deus na sua vida, neste tempo. Você está com saúde. Você passou pelo Covid. Você passou por situações tão difíceis. E você está aqui para adorar a Deus hoje. Isso é sobrenatural, porque muitos já partiram. Você mantém a sua fé em Cristo Jesus. Apesar de todas as investidas do inferno, apesar de todas as investidas deste sistema para desconstruir a sua fé, você continua crendo no Senhor Deus Todo-Poderoso. E isto é sobrenatural. Você tem uma igreja que te ama. Isto é sobrenatural. E mais sobrenatural ainda é você amar a igreja que você pertence. Porque ter pessoas que nos amam não é muito difícil. O problema é nós amarmos as pessoas, não é? É tão normal que nós transformemos os milagres e as aventuras sobrenaturais que Deus nos permite viver, que nós passamos a vida no modo sobrevivência e não vida abundante. Porque quando nós não percebemos o sobrenatural nas pequenas coisas, nós não vamos acessar as grandes aventuras sobrenaturais que Deus tem para nós. Uma coisa que quero colocar na sua mente, no seu coração, que o Espírito Santo possa realmente escrever essas palavras no seu coração, é que Deus está a seu favor e não contra você. Você sabia que Deus está a seu favor e não contra você? Olha para quem está do seu lado e diz: Deus não é contra você. O mundo todo pode girar contra você, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do universo, está a seu favor. O favor de Deus na nossa vida não é por mérito, mas é por pura graça do Pai. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é perfeitinho, não é porque você ora tantas horas por dia, você lê a Bíblia tantas horas por dia. Não, é por pura graça do Pai. Ele está a seu favor porque Ele decidiu te amar, Ele decidiu te adotar, Ele decidiu te receber como filho, Ele decidiu te abençoar e Ele decidiu estar do seu lado para lutar as suas guerras. É pura decisão dele. Jesus tinha certeza disso. E por isso no momento de um grande teste que ele viveu, logo depois do seu batismo, e nós vamos encontrar isso lá em Mateus, capítulo 4, nós vamos encontrar ali o relato do batismo de Jesus. Jesus vai até o Rio Jordão, fala com João Batista, e João Batista olha para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Este batismo é para aqueles que têm pecados, esse batismo é para aqueles que têm que se arrepender. Eu é que preciso ser batizado por você, Jesus, e você vem a mim. E Jesus olha para João Batista e fala: deixa assim por enquanto, para que se cumpra todas as escrituras. Então ele passa pelo momento do batismo, aquele testemunho público que ele estava se submetendo ao profeta João Batista. E aí logo depois do batismo ele é levado para o deserto. E no deserto ele passa 40 dias em jejum. No deserto ele passa 40 dias sendo tentado pelo diabo. Por falar nisso, hoje, a partir de hoje, nós fomos convocados a 21 dias de jejum. Pastor Josué, daqui a pouquinho no Ceifa News vai estar falando sobre jejum. São 21 dias de jejum durante 12 horas com abstinência de alimentos, tomando só água. Se você ainda não começou nesse dia, comece logo depois da celebração. E entre nesse mover que o Senhor está trazendo para este tempo, para que você também acesse o sobrenatural de Deus. Jesus passou 40 dias.
E a palavra de Deus diz no versículo 11, que Jesus repreendeu Satanás e disse o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o diabo deixou e anjos vieram e os serviram. Eu e você, dentro da nossa jornada de fé, eu e você, nesta vida sobrenatural que estamos vivendo, nós precisamos decidir se nós queremos ser servidos por anjos ou se nós queremos ser servidos por demônios. Que mesa você quer que esteja preparada para você? Uma mesa preparada pelos anjos ou uma mesa preparada pelos demônios? Satanás deu uma opção mais fácil para Jesus. Satanás deu um caminho mais curto para ele. Satanás ofereceu todos os reinos dessa terra. Satanás ofereceu o pão para matar a fome dele. Satanás ofereceu para ele poder, glória, riquezas. Mas ali era uma mesa que estava sendo servida por demônios. Sabe quando nós dentro da nossa caminhada, dentro da nossa jornada, nós abraçamos aquilo que é mais fácil, abraçamos muitas vezes aquilo que é o próprio desejo do nosso coração, nós estamos nos contentando com mesas servidas por demônios. Mas a Bíblia diz que então o diabo deixou Jesus e anjos vieram e os serviram. Permaneça firme, meu irmão, durante os seus testes. Os anjos já estão na expectativa de ouvir a voz do Pai dizendo: vai lá agora e prepara a mesa e celebra, para que a gente celebre a vitória junto com Ele. Os anjos estão na expectativa de preparar essa grande mesa para você. Uma vez aprovado por Deus, Deus vai realmente enviar anjos para trabalhar a seu favor. A leveza da nossa jornada, ela é determinada pela sobriedade da nossa alma, pela cura da nossa alma. Satanás não pode roubar a sua salvação. Satanás não pode nem tampouco matar a sua própria vida física. Sabe, este fôlego de vida, somente Deus pode tirar e dizer: basta, agora chegou o seu tempo. Satanás não pode roubar a sua vida física. Satanás não pode roubar a sua salvação. Portanto, a sua eternidade não depende de Satanás. A sua eternidade depende da sua decisão de confiar a sua vida a Jesus Cristo. Mas Ele pode carregar tanto a sua alma. Ele pode fazer com que as suas emoções e o seu coração esteja tão carregado de preocupações desta vida. Sabe, preocupações que tomam o seu tempo, a sua atenção, a sua energia, e que muitas delas nunca virão a se concretizar. Essas preocupações que geram esta ansiedade, e que muitas vezes nos leva até a estar num estado de acomodação. Nós nos acomodamos a uma vida pesada, a uma vida cheia de dificuldade. E cada vez mais distante de uma vida empolgante, que é a vida que o Senhor tem para nós. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida empolgante. É uma vida abundante. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: a vida com Cristo é empolgante. A vida com Cristo é empolgante. Você recebe, celebra e reparte. Você recebe, celebra e reparte. Quando nós não celebramos a vida de Deus, nós não vamos repartir a vida de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Então, se você recebe alegria, você precisa celebrar essa alegria e repartir essa alegria. Fala comigo: a minha vida tem a ver com receber, celebrar e repartir. Eu vou repartir a vida de Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz: a vida com Deus é empolgante. Pode sentar, por favor. Viver é muito mais que sobreviver. Viver é muito mais do que sobreviver.
Há muitas pessoas que estão no modo da sobrevivência, mas Deus quer que você entre no modo da vida abundante. Nós não devemos nos contentar no modo da sobrevivência. Sabe, é normal nós ensinarmos os nossos filhos, quando crianças, quando pequenos, lá com seus 3, 4 anos de idade, a criança já ganha uma bicicleta, isso é natural. E é normal os pais ensinar as crianças já nesta fase, porque a criança, ela vai aprender com muita facilidade o andar de bicicleta. A criança tem um espírito aventureiro. A criança não tem medos, ela não tem trauma que vai travá-la. Ela não vai se preocupar se ela vai cair. E se dessa queda, ela vai sentir dor, e se nessa dor, isso depois vai se tornar uma cicatriz. Mas com o passar do tempo, quanto mais velhos somos, mais difícil nos aventurar sobre uma bicicleta. Logo que me casei com o pastor Josué, ele era praticante de esportes, e ele jogava basquete, ele gostava de jogar vôlei, ele gostava de fazer coisas radicais, além, de dirigir aí a 180 km por hora, mas ele gostava de praticar esportes, e ele casou com uma mulher que não praticava nenhum tipo de esportes, por conta de travas emocionais, por conta de não ter sido inspirada, não ter sido ensinada, e até por travas religiosas, eu acabei me tornando totalmente, não contra, mas eu não praticava nenhum tipo de esporte. Então ele chegou um dia e ele disse: nós temos que encontrar alguma coisa para a gente fazer juntos. E aí ele perguntou: você sabe nadar? Eu disse: não, eu não sei nadar. Aí ele me colocou na escola de natação, e eu criei uma nova modalidade: nado para trás, não nado de costas, mas nado para trás. Eu criei essa nova modalidade, eu acabei desistindo da natação. Mas um dia ele chega em casa com um presente maravilhoso. Ele vai numa bicicletaria e ele compra 2 bicicletas. Uma bicicleta rosa para mim, bonitinha, e uma bicicleta para ele. E ele disse: nós vamos andar de bicicleta juntos, já que você não pratica nenhum tipo de esporte. Eu: yes, que legal, nós vamos andar de bicicleta. Quando nós vamos andar de bicicleta? Eu disse: no próximo sábado? Tá bom. Chegou no próximo sábado, ele: e aí, vamos andar de bicicleta? Eu falei: amor, olha a situação dessa casa, precisamos fazer faxina. Nós trabalhávamos a semana toda, e final de semana nós cuidávamos da nossa casa. Fizemos a faxina. E eu, claro, enrolei na faxina. No sábado seguinte, ele disse, quando chega sexta-feira, ele disse: nós vamos andar de bicicleta amanhã. Eu disse: vamos. No sábado choveu, eu: yes. Não deu para andar. No terceiro sábado, ele disse: hoje nós vamos andar de bicicleta. Eu falei: amor, eu estou tão cansada, amor. Olha só, acabamos de limpar o sobrado, estou tão cansada. Ele disse: não, senhora, hoje você vai andar de bicicleta comigo. E ele foi na garagem, tirou aquelas 2 bicicletas, colocou na porta da garagem. Eles: vêm. E eu olhei para a bicicleta e falei: ah, meu Deus, o que eu faço com isso agora? E eu tentei subir na bicicleta, e ele disse assim: vai, amor, senta, vamos. E eu tentei pedalar, e ele disse: você não sabe andar de bicicleta, né? Aí eu tive que confessar ali diante dele o meu pecado. Eu não sabia andar de bicicleta, como não sei até o dia de hoje. Ele disse: eu não acredito que você, que morou em Joinville, uma das capitais brasileiras da bicicleta, você não sabe andar de bicicleta. Todo mundo sabe andar de bicicleta. Eu falei: pois eu não sei andar de bicicleta. O que eu faço? Eu não sei andar de bicicleta. E ele tentou me ensinar naquela ocasião, e nós não conseguimos. Eu até hoje não sei andar de bicicleta. Mas essa semana eu estava preparando essa ministração, e o Espírito Santo me desafiou que durante os 21 dias de jejum eu aprenda a andar de bicicleta. Então, meu irmão, se você não orava por mim,
Se você não orava por mim, agora você tem um desafio para orar por mim. Porque são 21 dias e eu coloquei no meu coração, eu coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, não é por conta dos outros, não é para mostrar nada para os outros, mas Senhor, eu quero ter esta sensação de estar pedalando e mostrando para mim mesmo que eu venci um grande obstáculo da minha vida. Eu conseguir alcançar aquilo que eu decidi fazer, Senhor. Porque o Senhor vai comigo nesse desafio. E eu sei que o Senhor tem poder para destravar isso dentro de mim. Sabe por que muitas vezes nós não aceitamos esses desafios? Sabe por que muitas vezes ao tentar aprender nas bicicletas da nossa vida, nós desistimos logo no início? Porque nós temos medo das feridas que isso possam gerar. Nós temos medo das cicatrizes que isso pode ficar na nossa vida. E sabe, quem não está disposto a correr risco de cair no seu presente diante dos desafios, não terá criado memórias das cicatrizes para o seu futuro. Toda cicatriz deixa uma memória. Quer seja uma boa memória, quer seja uma memória ruim, mas até mesmo nas memórias ruins, Deus está trabalhando a sua musculatura para aquilo que está vindo adiante de você. Até mesmo nas memórias ruins, você tem alguma cicatriz no corpo aí? Quem tem alguma cicatriz no corpo? Você lembra a história dessa cicatriz? Você aprende alguma coisa olhando para essa cicatriz? Eu aprendo com as minhas cicatrizes. Não somente cicatrizes físicas, mas principalmente as nossas cicatrizes emocionais. Sabe, a sua vida pode ter se apresentado com muita dureza. E talvez você não tenha encontrado mais motivos para sorrir, se alegrar, ou até mesmo comemorar qualquer resultado de conquista. Deus está trazendo grandes vitórias, mas você recebe isso de forma tão normal, tão natural, porque não tem mais nem o prazer de celebrar. É claro, querido, que o Pai, Ele quer evitar que nós nos machuquemos. Sabe, Ele não escreveu no nosso roteiro as quedas de bicicleta. Ele não escreveu no nosso roteiro, olha, eu vou empurrá-la dessa bicicleta, porque aí ela vai cair, e quando ela cair, ela vai lembrar de mim, ela vai correr para os meus braços, e ela vai pedir pela minha misericórdia. Não, nosso Pai não é assim. O seu Pai não é assim. O seu Pai é aquele que está segurando na bicicleta enquanto você está tentando andar. Mas as quedas são inevitáveis. Fala comigo, quedas são inevitáveis. Deus não escreveu no meu roteiro que em 1979 um paraguaio iria abusar sexualmente de mim dentro da casa do meu pai. Deus não escreveu isso na minha história para depois dizer, olha, eu vou curá-la, porque através disso eu vou glorificar o meu nome. Mas Ele não pôde evitar o inevitável. Por quê? Porque o que nós vivemos são escolhas que fazemos e escolhas que pessoas fizeram quando nos feriram, quando nos tocaram de forma que nos machucou. Sabe, quando as pessoas te ofenderam, não foi Deus quem a levantou para que essas pessoas te ofendessem, mas uma vez que você está ofendido, o Pai está ali com todo o remédio necessário para curar a sua ferida, e esta ferida se tornar uma cicatriz, e esta cicatriz agora se tornar em um testemunho. Porque toda cicatriz tem uma história, então toda ferida tem um testemunho para ser contado. Toda ferida se transforma em um testemunho. Às vezes nós, enquanto atravessamos os processos, nós queremos entender. Nós queremos entender o que está acontecendo conosco. Sabe? Aquelas perguntas que vêm assim, por que comigo?
Por que aconteceu logo comigo? Tinha 35 pessoas da empresa. Por que logo comigo? Por que que eu fui dispensado? Tinha tantas casas ao meu redor. Por que que a minha casa foi atingida pelo temporal? Logo agora que eu estava tão feliz. Logo agora que as coisas estavam tão encaminhadas. Por que comigo? O meu casamento estava encaminhado. Por que o meu noivo termina esse relacionamento? Estava tudo encaminhado. Por que logo agora? Aquele que está trilhando o caminho do sobrenatural, ele não precisa entender ou concordar, mas ele precisa aceitar, entendendo que a vontade de Deus vai se estabelecer, mesmo nesta queda, mesmo neste momento, mesmo nessa circunstância. A vontade de Deus vai prevalecer. Por isso, querido, aceite os processos, porque eles trarão cicatrizes. E essas cicatrizes se tornarão em testemunho do amor e da bênção do Pai. Permita que durante os processos o vento do Espírito sopre sobre você. Permita que o Espírito Santo te leve de volta a ter um coração de criança. Se aventure. Se aventure em Deus. Aceite os desafios que Deus está colocando à sua frente. Aceite os planos que o Senhor já colocou no seu coração. Sabe, Deus está criando coisas novas. A palavra de Deus diz que Deus está criando coisas novas. E por que Deus está criando coisas novas? Para que eu e você acessemos aquilo que Ele já criou. Na nossa jornada no sobrenatural, Deus não vai daqui a 2 anos correr lá, deixa eu preparar alguma coisa, porque lá em 2021, o Mauro, né? Porque Deus não vai falar o pastor Mauro, né? O Mauro, ele gerou um sonho no coração dele, então em 2 anos eu tenho que preparar esse sonho. Não, quando o sonho já vem no coração do pastor Mauro, já está pronto. Deus já preparou tudo. Deus não vem atrasado. Deus ele não trabalha atrasado. Já está tudo pronto. Mas nós precisamos acessar aquilo que Ele tem para nós. É claro que durante a nossa caminhada, nem sempre o dia será azul, nem sempre os ventos estarão calmos. As tempestades, assim, elas chegam. E muitas vezes elas tentam nos engolir. Mas lembre-se, tudo isso vai passar. Além da palavra de Deus que dura para sempre, tudo, quer seja bom ou ruim, vai passar um dia. Sabe esse casamento maravilhoso que você tem? É bom esse casamento que você tem? Os casados, por favor, respondam. Esse casamento é bom? Até esse casamento vai passar. Vai passar. Sabe essa casa maravilhosa que você tem? Vai passar. Sabe essa saúde que você está desfrutando? Vai passar. Então, se nós cremos que as coisas boas vão passar, nós temos que também crer que as coisas ruins vão passar. Vai passar. Mantenha seu posicionamento de fé, porque Jesus está neste barco. E Ele está tão seguro do destino que Ele está te levando, que Ele até dorme no barco. Ele dorme no barco. Vocês lembram da ocasião onde Jesus estava atravessando o mar da Galileia e seus discípulos estavam com Ele, e de repente os ventos viraram e uma grande tempestade abate aquele barco, e os discípulos estavam ali apavorados, dizendo: o que nós vamos fazer? Vamos jogar as coisas, o peso do barco fora, nós temos que fazer alguma coisa. E de repente eles olham para Jesus e Jesus estava dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele tinha segurança que o Pai o levaria até o destino. Você consegue dormir no barco? Durante uma tempestade na sua vida? Você consegue descansar no barco, nas tempestades da sua vida? É este convite que o Senhor nos faz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7.
lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Fecha seus olhos agora. E pensem em todas as situações que estão te preocupando. Desde a vida dos seus filhos, seu casamento, sua vida financeira, sua vida ministerial. As contas que você precisa pagar na próxima semana. As decisões que você precisa tomar com relação ao seu futuro. A escolha da sua faculdade, talvez. A decisão se você casa ou você não casa com esta pessoa com quem você está namorando. Coloca isso, traga isso à sua mente. Pode abrir seus olhos. Tem bastante preocupação aí? Tem bastante motivo para se preocupar? Quem aqui não encontrou nenhum motivo para se preocupar? Deixa eu falar uma coisa para você. Movido por essas preocupações com o seu futuro, você consegue até manter um modo de sobrevivência. Mas a verdadeira vida que Deus tem para você vai depender da sua capacidade de lançar fora essas ansiedades. Porque toda preocupação, ela gera uma ansiedade. Então, quando você decide lançar estas ansiedades, assim como os discípulos no barco começaram a lançar todos os pesos do barco, nós precisamos lançar fora todos esses pesos da nossa alma. Porque isso traz um peso na nossa alma, que faz com que nós sejamos atrasados nessa jornada de fé. Então Deus está lançando uma palavra, acelera, mas você está tão pesado de alma. Primeiro as tuas feridas, depois as suas preocupações. Mas a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades foram lançadas sobre Ele na cruz. Então eu lanço sobre Ele todas as minhas dores das feridas e elas se transformam em cicatrizes. Eu lanço sobre Ele todas as minhas preocupações e as minhas ansiedades. E isso se transforma em descanso na minha alma. Então agora eu estou livre para ouvir a voz do vento do Espírito. Eu estou livre para ouvir o vento soprar e para dizer para mim o que devo fazer. Olha o que está em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Em meio à tempestade, nós não podemos ouvir os ventos da tempestade. Nós precisamos descansar para ouvir o vento do Espírito. Nós estamos ouvindo o vento da tempestade muitas vezes. Deus traz ao seu coração um projeto para você empreender, para você abrir uma empresa ou para você expandir sua empresa, mas você fica ouvindo os especialistas dos ventos da tempestade e você diz: eu não vou, Deus, porque não vai dar certo. Deus sinaliza para que você realize o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus de formar uma família. Aí você está namorando e aí o Espírito Santo coloca já no coração do seu noivo. Agora estou falando com as mulheres, porque são as mulheres que estão ouvindo mais o vento da tempestade do que os homens neste quesito. Você já teve dificuldade de encontrar um homem que decidisse namorar com você. Aí você encontra este homem quer se casar, mas aí você escuta os ventos da tempestade, e os ventos da tempestade estão dizendo: casamento? Você é louca? Como assim? Neste tempo você vai se casar? Não, não faça isso. Você ouviu os ventos da tempestade, não ouviu o vento do Espírito, e aí você frustra o projeto que o Senhor tem na sua vida para constituir família.
Que vento você está ouvindo? Qual é o vento que está soprando dentro de você hoje? Para ouvir o vento do Espírito. E aqui está dizendo assim, olha, não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Porque quem escuta o vento do Espírito só sabe uma coisa, tem um destino. Tem um destino. Só que não sabe exatamente por onde vai passar. E aí vai confiar naquele que está dizendo aquilo que é para você fazer. Olha para quem está do seu lado e diz: cale os ventos da tempestade na sua vida. E que o vento do Espírito sopre sobre você. Sabe, a Bíblia nos orienta a resistir o diabo e não ao vento do Espírito. Tem gente que escuta o diabo e resiste o vento. É para resistir o diabo. Porque quando você resiste, ele vai fugir de você. Foi o que Jesus fez lá no deserto. Sabe, veio o vento e veio dizendo para ele o que era para ele fazer. Ele, opa, sai de mim, Satanás. Afasta-se de mim, Satanás. Resista a Satanás, mas ouça o Espírito Santo. Você é nascido de Deus. Você é nascido do Espírito de Deus. Continue nessa vida de aventura com o Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que você viveu até hoje é resultado das suas escolhas que trouxeram você até aqui. Mas você tem muito mais ainda adiante de você. E há um poder neste Deus Criador, que faz nova todas as coisas, todos os dias. Enquanto você deposita toda a sua fé, a sua confiança, lança sobre Ele a sua ansiedade, Ele vai criando um sistema de crenças dentro de você, capaz de desenvolver na sua vida novos padrões. Sabe, o padrão daquele que vive no sobrenatural, de lançar os montes e dizer: monte, sai da minha frente. Olhar para o problema e falar: problema, deixa eu mostrar para você o tamanho do meu Deus. Você é grande, mas diante do meu Deus, você não é nada. Então você está vencido em nome de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Somente uma nova forma de pensar, com ousadia e fé. Está tendo um eco. Ok? Resolveu. Somente uma nova forma de pensar com maior ousadia é capaz de ativar esta pequena fé que está dentro de você, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Duas características aqui do grão de mostarda. A primeira é que grão de mostarda no tempo de Jesus era muito raro, era muito caro, era muito difícil ser encontrado. E a segunda, que é muito pequeno, o grão de mostarda é um dos menores grãos, ou para não dizer o menor grão. A semente de mostarda é quase, se você pega aqui, né, às vezes não dá nem para ver, você só sente o grão de mostarda. Duas coisas: a fé, que verdadeiramente vai acelerar você para o sobrenatural, ela não é encontrada em qualquer pessoa. Ela não é encontrada. Ela é rara, mas aqueles que desenvolvem essa fé fazem coisas extraordinárias, realizam coisas extraordinárias e vivem aventuras sobrenaturais com o Senhor. Pastora, mas onde eu vou encontrar esta fé? Deixando que o Espírito Santo transforme a sua mente, deixando que o teu sistema de crença seja formado pela palavra de Deus,
Sem palavra de Deus não se muda a mente. Sem palavra de Deus não se forma sistema de crença do sobrenatural. É raro. Mas sabe uma coisa extraordinária? Que quando uma pessoa tem esta fé no sobrenatural, acessou essa fé do tamanho do grão de mostarda, esse grão de mostarda vai produzir tanto fruto, que vai mover uma multidão por conta da sua fé. Sabe, uma multidão que segue você por conta do nível de fé que você tem. E a partir do momento que essas pessoas começam a te seguir, então elas começam a ser transformadas também. O seu sistema de crença começa a ser transformado, para que elas acessem também este mesmo nível de fé no sobrenatural. Mas Satanás, como ele faz desde o princípio, ele não vai ficar parado enquanto ele vê que você está avançando, enquanto ele vê que você está acelerando no sobrenatural. Nós não podemos ignorar as intenções do diabo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás sempre vai investir na sua vida com o objetivo de carregar as suas emoções. Ele não pode roubar sua salvação, ele não pode te matar, mas ele vai carregar as suas emoções de culpa, acusações, e que vai gerar em você uma incapacidade. Ele vai continuar tentando fazer você cair naqueles pecados que você sabe que é a área frágil da sua alma. Ele vai procurar o tempo todo durante a sua jornada levar você a convencer que você é devedor diante de Deus. Sabe aquele sentimento de dívida? Você ora 15 minutos por dia e o diabo lança uma acusação. Só 15 minutos? Você lê um capítulo diário da Bíblia e aí Satanás diz: nossa, mas você viu aquela irmã lá que já leu a Bíblia em 40 dias? Ele vai gerando um sentimento de dívida. E aquele que tem um sentimento de dívida dentro de si, não celebra as conquistas que já alcançou. E quando não celebra as conquistas, não se fortalece. E quando não é fortalecido, vai parar de fazer aquilo que está fazendo. Meu irmão, se você ora 15 minutos por dia, glória a Deus, celebre pelos 15 minutos por dia, porque a partir do momento que você celebra esses 15 minutos, daqui a pouco você vai passar para os 30, e depois você vai passar para 1 hora, e daqui a pouco você vai ter uma vida de 24 horas de oração, porque a palavra de Deus diz que é para nós orarmos sem cessar. Se você lê um capítulo por dia, glória a Deus. Há 1 ano atrás, nem Bíblia você abria. Há 1 ano atrás, a sua Bíblia estava lá aberta no Salmo 91 como um amuleto. Mas agora você já abre a Bíblia e você já lê a Bíblia. Glória a Deus, porque você já lê a Bíblia. Eu queria tanto fazer 40 dias de jejum. Uau, mas de quando que eu vou entrar nesse nível extraordinário de jejum? Comece a celebrar pelas 8 horas que você fez na última campanha de jejum. Entre no desafio agora das 12 horas de jejum diários. Celebre ao Senhor aquilo que você já conquistou na sua jornada. Lembre-se, eu recebo, eu celebro e eu reparto. Fala comigo, eu recebo, eu celebro e eu reparto. A maior arma usada por Satanás na vida de um cristão é a acusação. Pastora, mas se ele me acusa de algo real, se ele me acusa dos meus pecados, você já tem o caminho. Primeiro, você já tem a certeza do seu perdão.
Segundo, você já tem o caminho. Corre para a cruz, pede perdão, se arrepende. Na caminhada cristã, a caminhada cristã não tem a ver com quantas vezes você cai, mas quantas vezes você está disposto a pedir perdão para que o Espírito de Deus te levante. Corre para a cruz, você já sabe o caminho. O que temos de garantia para abraçar essa fase de aceleração do sobrenatural na nossa vida é a promessa, é a certeza desta promessa que Jesus estaria conosco até o fim. Ele está com você até o fim. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Ele está com você até o fim. Ele está com você, meu irmão. Você não está sozinho nessa jornada. Essa convicção de fé, essa convicção de perdão, essa convicção da companhia do Senhor durante a nossa jornada, essa convicção de que Ele nos amou primeiro, que Ele nos aceitou e que Ele nos adotou como filho, são âncoras para a nossa alma. Que as tempestades chegam, mas essas convicções nos ancoram e nos trazem esta segurança e esta certeza de que tudo vai estar bem. Volte a viver, querido. Volte a viver. Deixe que Deus cicatrize as feridas do seu passado. Transforme essas cicatrizes em testemunho. Volte a viver. Celebre este poder que Deus já colocou na sua vida. Este poder de resistir o diabo. Este poder de dizer não. Este poder de descansar dentro de uma circunstância tempestuosa. Ouse crer, como nós falamos na última semana. Sabe, Satanás pode continuar fazendo o papel dele. Ele faz isso desde o princípio. João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a segunda parte do versículo diz: mas eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Deixa ele fazer a parte dele. Deixe que ele continue fazendo a parte dele. Porque Romanos 8:28 está dizendo que tudo aquilo que Satanás está investindo contra a sua vida, Deus vai tomar para fazer o quê? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa ele fazer. Às vezes algumas pessoas ficam até um pouco apavoradas assim, né? Diante de algumas falas. Mas querida, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais Satanás investir contra a sua vida e contra a minha vida, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Quanto mais ele tentar te destruir, mais o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do grande eu sou, será glorificado na terra. Pois é então que vem as investidas, porque cada investida é um testemunho, cada investida é uma vitória. Você não tem que ter medo de Satanás, você precisa ter medo. É de não confiar naquele que já pisou na cabeça de Satanás. Você não precisa ser prisioneiro do medo. Zacarias diz: voltem, prisioneiros da esperança. Se você quer ser prisioneiro de alguma coisa, seja prisioneiro da esperança. Da esperança daquele que já está cuidando de todas as coisas a teu favor. Lembre-se, Deus está a seu favor. O que é ter essa vida plena e o que é ter essa vida abundante? Deus nos chamou para sermos plenamente abastecidos. Fala comigo, plenamente abastecido. Existe um tanque que precisa ser abastecido todos os dias. Este tanque emocional da sua vida precisa ser abastecido todos os dias. Ele precisa estar cheio para que você não seja surpreendido na viagem da sua vida.
Você já teve a surpresa desagradável de ficar sem combustível? Quem aqui já ficou sem combustível? Numa rodovia, dentro da cidade? Quem te socorreu? Para quem você pediu socorro quando ficou sem combustível? As mulheres. Para quem que normalmente a gente pede socorro quando fica sem combustível? Para o marido, né? Diz que gasolina. Sabe, no início do nosso casamento, se tem uma coisa que gerava brigas, discussões e problemas entre eu e pastor Josué, era o tal do tanque de combustível dos carros. Primeiro que a gente nunca tinha muito dinheiro para encher o tanque. Então a gente caminhava sempre no limite, né? Passava aí, enche o tanque aí com R$20. Mas muitas vezes, o pastor Josué precisou sair de casa para ir me socorrer, porque eu fiquei sem combustível. E aí, às vezes, eu ia em algumas células distribuídas aqui na cidade, e depois da célula eu levava algumas pessoas em casa, e eu ia em cada lugar, e de repente eu me via lá, naquela escuridão, sem combustível, e dentro de mim aquele sentimento: mais uma vez o meu marido vai chegar aqui e vai me dar uma bronca. Ele vai me dar uma bronca, por quê? Porque antes de sair de casa ele me falou: passa no posto e abastece. Uma coisa é você ser socorrido por alguém, porque você precisou de um milagre, você não tinha a provisão para abastecer o seu carro. Outra coisa é você ser displicente e você não providenciar o combustível, sendo que você tem a provisão para o combustível. Então ele brigava comigo, estou agora mostrando aqui o nosso dia a dia. Ele brigava comigo não porque acabou o combustível, ele brigava comigo porque ele sabia que ia acabar o combustível, ele tinha me avisado que era passar no posto, e eu não passei no posto antes de ir para o destino. Sabe, é bom a gente viver de milagres. Deus sempre vai levantar pessoas para nos socorrer neste momento. Mas é muito melhor nós vivermos acessando a provisão de Deus, que está à nossa disposição todos os dias. O modus operandi de Deus é a provisão, não é o milagre. Nós não precisamos esperar o tanque estar vazio para correr para um psicólogo, para curar as nossas emoções. Nós podemos manter a nossa alma abastecida. E sabe, querido, você é o único responsável por manter o seu tanque cheio. Você é o único responsável. Porque se a minha mulher, ela fosse mais amorosa, se a minha mulher depositasse no meu coração, a minha linguagem de amor é elogios, é palavra de afirmação. Mas se a minha mulher, se o meu discipulador, se o meu pastor, se o meu patrão enchesse o meu tanque emocional, conte com pessoas para encher o seu tanque emocional, mas não dependa delas. A responsabilidade de manter o seu tanque emocional cheio é seu. A provisão já foi dada por Deus. Como manter o nosso tanque emocional plenamente cheio? Com relacionamentos saudáveis. Primeiro, com um relacionamento com Deus. Num tempo de intimidade com Ele, aonde Ele sim vai te presentear, aonde Ele sim vai dar um tempo de qualidade para você, aonde Ele sim vai te elogiar, vai trazer palavras de afirmação sim, aonde sim Ele vai te tocar, aonde sim Ele vai estar ali provendo tudo aquilo que falta e que já faltou em pai, mãe, avô, bisavô, já faltou, eles não depositaram em você, mas há o tempo de intimidade com Deus, o tempo de oração, o tempo na palavra vai encher o seu coração do amor de Deus.
Mantenha o seu tanque cheio, com relacionamentos saudáveis, com pessoas saudáveis, com conversas edificantes, com tempo de qualidade com quem você ama. Tenha tempo de qualidade com a sua família, tenha tempo de qualidade com pessoas que vão depositar em você. Tenha tempo de qualidade, relacionamento saudável, não relacionamento com pessoas que estão o tempo todo difamando, o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, com pessoas que estão falando mal da vida das pessoas, com pessoas que estão vendo o mundo como uma grande guerra. Tenha tempo de qualidade, tenha conversas edificantes, invista nos seus relacionamentos saudáveis. Hoje pela manhã eu contei que ontem, durante toda essa semana, eu e o pastor Josué tivemos uma semana muito intensa em todos os dias, ocupados das 8 da manhã até meia-noite. Foi muito intensa essa semana. Ontem eu tinha muita coisa para fazer, e compartilhei com ele na sexta-noite. Falei: amor, amanhã tenho muita coisa para fazer, tenho isso. Mas no sábado pela manhã, eu acelerei algumas coisas que eu estava fazendo, e cheguei à tarde, olhei para ele e falei: vamos no cinema? Já pensou a namorada convidando o namorado para ir no cinema? Falei: vamos no cinema. Ele: o quê? O quê? Você não disse que você tinha um monte de coisa para fazer? Falei: sim, eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu acelerei no que eu tinha que fazer. Já fui naquele lugar, já fiz isso, e estou indo naquele outro lugar, mas eu quero ir no cinema com você. Nossa, gente, isso encheu o tanque emocional dele. Só que eu estava querendo encher o meu tanque. Eu precisava um tempo de qualidade. E pensa num filme podre. Não vou nem falar o nome aqui. Pensa porque nós olhamos os filmes assim: não, esse não dá, esse tem muitas cenas pornográficas, esse tem muita violência. Eu queria algo que enchesse o meu tanque emocional, nem que fosse com cenas podres, assim, sabe? Um filme sem graça, um filme não tinha nada a ver com a nossa idade. Talvez os adolescentes sentassem naquele e gostem do filme. Mas o Josué olhou para mim no meio do filme e falou: quer ir embora? Eu falei: quero não. Vou ficar aqui. Por quê? Porque era um tempo de qualidade. Quando foi a última vez, marido, que você levou sua esposa para o cinema? Qual foi a última vez, esposa, que você surpreendeu o seu marido com um tempo de qualidade? Sabe, investir em tempo de qualidade. Cuidado. Quando você não investe em tempo de qualidade, em conversas edificantes, a sua alma adoece. E o pior, você adoece os outros também. Você acaba adoecendo as pessoas que estão ao seu redor. Você adoece a sua família. Então seja plenamente abastecido do amor do Pai e do amor de pessoas que realmente te amam. Caminhe com gente que te ama. Caminha com gente que te valoriza. Caminha com pessoas que verdadeiramente servem e seguem os mesmos princípios da palavra do Senhor. Mas pastora, como fica aqueles que precisam ser alcançados? Quando o seu tanque está cheio, você vai poder se relacionar com aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. E você realmente vai influenciar a vida delas. Você não vai ser levado para o lugar onde elas estão. Você não vai retroceder na sua caminhada, mas a multidão vai seguir você. Mas você precisa estar plenamente cheio. Seja plenamente realizado. Só Deus pode trazer realização na nossa vida. Mas cabe a nós encontrarmos aquilo que preenche este nível de satisfação no nosso interior, através de um senso de realização. Quantas pessoas estão lá há 10 anos no mesmo trabalho, frustrados? Mas é que é um bom salário,
eu dou uma boa vida para os meus filhos, e já está há 10 anos, mas está frustrado, porque não está vivendo, não está cumprindo o propósito pelo qual foi criado, não está trabalhando dentro da sua vocação. Realização tem a ver com você encontrar verdadeiramente o que Deus desenhou para você. Qual é o seu desenho? Você já perguntou para o Senhor qual é o seu desenho? Ele te desenhou para quê? Ele te programou para quê? Ele te projetou para quê? Quer na sua vida espiritual, quer na sua vida profissional, quer na sua vida ministerial. Talvez Deus esteja desafiando alguns de nós a avançarmos e acelerarmos na nossa vida ministerial. Mas nós temos tanto medo de sair da área de conforto que nós estamos, porque nós já estamos acostumados a servir em algumas áreas, e Deus está mostrando outras áreas, e você pensa, não, mas ali eu não posso chegar, sabe por quê? Porque ali é só os prime, ali é só aqueles que são a quarta pessoa da Trindade, ali são os santos dos santos. Ei, no reino de Deus não existe isso, no reino de Deus não existe aqueles que estão no santo dos santos, no reino de Deus não existe aqueles que são prime, no reino de Deus existe aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Só isso. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai te levar ao destino. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus passa pela sua decisão de querer ser plenamente realizado em todas as áreas da sua vida. Terceiro ponto, seja plenamente saudável. Saudável em corpo, alma e espírito. Que a sua vida seja equilibrada nos 3 níveis. Equilibrado na alma, falei bastante sobre a alma hoje. De encher, de ser pleno, de estar cheio, o seu tanque emocional está cheio daquilo que Deus tem, do amor que Deus tem por você. Mas quero falar também sobre saúde do corpo. Você sabe que no corpo você tem 12 sistemas. E a saúde do teu corpo depende do equilíbrio desses 12 sistemas. Se um sistema entrar em colapso, vai prejudicar os demais sistemas. Não vou dar aqui uma aula de biologia. Mas como está o seu sistema tegumentar? Alguém sabe o que significa sistema tegumentar? O veterinário, né? A farmacêutica. Nunca ouviu falar em sistema tegumentar? Tá, mas você já ouviu falar em pele? Em unha? Pelo? Glândula? Que tem a função de isolar o seu corpo, evitar a perda excessiva de água e regular a temperatura? Pois é, esse é o teu sistema tegumentar. Como é que está o teu sistema tegumentar? Como é que está a sua pele? Ai, não, minha pele está cheia de cremes, pastora, está bonito, estou fazendo botox, está maravilhoso. Não estou falando disso, não estou falando de beleza, estou falando de saúde. Como está o seu sistema esquelético? Como estão os seus ossos e a sua cartilagem? Sabe, Deus tem planos, Deus tem projetos, mas nós não cuidamos da nossa saúde física, aí a gente morre antes do tempo. Olha para quem está do seu lado e diz, você não vai morrer antes do tempo. Não, eu não posso deixar de usar aqui um exemplo que é inspiração demais. Melânia, por favor, se coloca de pé. Melânia, quantos anos você tem? Melânia tem 77 anos de idade. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, a Melânia estava lidando muito com dores no joelho. Os seus ossos e as suas cartilagens estavam com muito problema. Ela recebeu um convite para fazer pilates. E eu estava um dia lá no estúdio do Sérgio, e de repente chega ali a Melânia. Eu olhei para a Melânia. O Sérgio está aí? Chama o Sérgio. Eu olhei para a Melânia
E eu disse assim, meu Deus, a partir de hoje eu não vou poder mais nem reclamar nenhum ai aqui no Pilates. Ô Melânia, como é que está seu Pilates? Está ótimo? Como é que estão as suas dores nas articulações e no joelho? Melhorou? Você não sente dor. Tá, faz um movimento aqui que você não conseguia fazer antes. Vem cá. Só um movimento simples. Vem cá, Sérgio, vem ajudar aqui a Melânia. Um movimento simples, Melânia. A Melânia tem quantos anos? 77. Faz um movimento simples aí que a Melânia não fazia antes. Ó, 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 ó. Eita Deus! É disso que eu estou falando. Não, pastora, sabe o que é, pastora? Eu sei, obrigada, Melânia, obrigada, você é uma inspiração, não só na oração, Melânia, mas também nesse tempo, você tem sido inspiração para muitos. Eu sei as desculpas que tem dentro de nós, são as mesmas que tem dentro de mim. São as mesmas. Não tenho tempo, não isso, não aquilo. Cuida do teu sistema esquelético, meu irmão. Como estão as suas articulações, o teu sistema articular, como estão os teus músculos, como está o teu sistema cardiovascular, o teu tecido sanguíneo, o seu coração. Agora não estou falando mais de feridas emocionais, eu estou falando deste órgão aqui, este órgão chamado coração. Como está o seu coração? Qual foi a última vez que você fez um exame, que você foi num cardiologista? Para ver como realmente está a sua saúde, como está o seu sistema respiratório, como está o seu sistema digestivo, urinário, genital, nervoso central, endócrino, linfático. O equilíbrio desses sistemas vai fazer com que você viva todos os anos que Deus planejou para a sua vida. Nessa pandemia, muitos morreram, não foi por conta do coronavírus, mas foi por conta das comorbidades que já lhes acompanhavam. Ano que vem, eu já vou dar um spoiler para vocês aqui. Ano que vem nós vamos ter um ministério chamado Vida Saudável. Esse ministério Vida Saudável vai tratar da saúde corpo, alma e espírito, mas principalmente da saúde do corpo. Então, se você é nutricionista, se você é personal trainer, se você é endocrinologista, se você é um médico, se você é um psicólogo, você poderá fazer parte desse ministério. Sabe por quê? Os homens vão baixar para os 2 dígitos em nome de Jesus. Os homens vão baixar para os 2 dígitos. As mulheres vão baixar de peso, e não é por beleza, queridos, não é por estética, mas é por saúde. Estar plenamente saudável. Sabe quando Deus entrega um desafio, quando Deus entrega uma missão na sua mão, e você olha assim, ai, como eu queria estar bem de saúde para fazer isso. Já viveu isso? Tem muita coisa à frente que Deus ainda tem para você, mas você precisa cuidar da sua saúde. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. E nós já estamos encerrando, e de verdade, tá? Nós já estamos encerrando. Sabe, na nossa corrida da vida, nós precisamos garantir o equilíbrio em todas essas esferas. 2 segredos para você. Amanheça agradecendo e anoiteça engrandecendo. A gratidão e o reconhecimento abrem e mantêm as portas abertas.
Provérbios capítulo 18, versículo 16, diz que o presente, a gratidão, abre o caminho para aqueles que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Assim como a gratidão abre as portas daquele que chega, o engrandecimento mantém as portas para aquele que reconhece quem abriu a porta. Antes de você, outras pessoas já fizeram esta corrida, mas junto com você, há pessoas que estão correndo. Agradeça, amanheça agradecendo. Mulher, qual foi a última vez que você acordou pela manhã e olhou para o seu marido e disse: amor, muito obrigada. Obrigada por quê? Porque você é meu marido. Amor, muito obrigada porque você é este homem que é um sacerdote sobre a minha vida. Marido, qual foi a última vez que você reuniu os seus filhos e agradeceu pelo privilégio que você tem de ser pai? Agradeceu pela obediência do teu filho? Mas também, muitas vezes, nós já caminhamos na linha do agradecimento, mas nós temos dificuldade de caminhar na linha do engrandecimento. Sabe o que é engrandecer? É você colocar a pessoa no nível que Deus a mantém, que Deus tem. É você elevar alguém. Engrandecer é você exaltar alguém. Olha para quem está do seu lado agora. Pastor, eu tenho que engrandecer só a Deus. Não. Se você engrandece ao Senhor, você vai ver o valor que cada pessoa que está perto de você tem. E você vai levar esta pessoa a este nível, elevando ela através de reconhecimento. Você que está perto da sua esposa ou do seu marido agora, engrandeça ele. Fale quem ele é. Elogie ele. Você está perto de um filho? Faça isso com seu filho. Você está perto de um irmão? Faça isso com seu irmão. Sabe, olhar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, você me inspira nisso. Meu irmão, você realmente é um homem de Deus. Minha irmã, você é especial. Minha irmã, quando eu olho para você, eu vejo que a bondade do Senhor extravasa no seu olhar. Se coloca de pé. Eu quero fazer um exercício com vocês, porque a vida cristã é uma vida de receber, celebrar e repartir. O Senhor já declarou tantas verdades sobre a sua vida. O Senhor já te engrandeceu tanto, e agora você pode repartir isso com alguém. Então você vai sair do seu lugar agora e você vai escolher uma pessoa, e você vai dizer para esta pessoa o que você vê nela, quem ela é, o Deus que você está vendo na vida dela, as características de Deus na vida dela. Sabe, tem uma pessoa que me inspira muito nisso, e hoje pela manhã eu falei, que é o pastor Gilvani. O pastor Gilvani é aquele pastor que esteve aqui na Rede de Homens, e nós chegamos na igreja em São Paulo, a igreja lotada, final de celebração. Eu estava com um grupo de jovens que foram comigo para São José dos Campos, e aí nós participamos da celebração. Ele atendeu ali todas as ovelhas que vieram procurar por ele, para estar orando por ele. Quando ele terminou de orar, ele olhou que eu estava me aproximando com as minhas ovelhas, e ele olhou assim e falou: para tudo, para tudo. Gente, presta atenção. Luciano estava comigo lá. Gente, para tudo. Gente, essa mulher é prime. Ele usa essa palavra quando ele quer colocar uma pessoa em mais alto grau, em mais autoestima. Ele coloca: essa mulher é prime. Essa pastora é a melhor pastora dessa nação. Essa pastora é uma pregadora. E pai, ele foi falando a meu respeito, e eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus,
tudo aquilo que Ele falou a meu respeito, na realidade Ele é isso. Mas sabe, as pessoas que caminham dentro da cultura do agradecer e do engrandecer, você vai sair da presença dela não pensando que ela é o cara, mas pensando, eu realmente o que Deus fez em mim e o que Deus faz através de mim glorifica o Senhor. Porque quando uma pessoa diz que você é Prime, quando uma pessoa diz que você é bênção, quando uma pessoa diz que você é o melhor de Deus para esta geração, não tem a ver com você, meu irmão, tem a ver com Ele que te chamou para esta grande corrida, tem a ver com Ele. Então saia do seu lugar, nem que seja essa palavra.